bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Josielma, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou contar um relato de uma experiência que eu tive com o jejum de Daniel. Vou contar para vocês que eu já fiz jejum, né, de 3 dias, de 7 dias e também já fiz o jejum de 24 horas. Então, meu corpo já estava apto para ter um jejum mais prolongado, né? Esse jejum que eu falei não foi assim, atrás do outro, né? Foi com o tempo que eu fazia um, fazia outro, também tem alguns anos que eu fiz, né? Eu tinha bastante desejo no meu coração de fazer o jejum de Daniel. Só que sempre acontecia algo para mim não fazer, né? Sempre tem aquela desculpa, alguma coisa que empatava de eu fazer esse jejum. E certo dia eu fui congregar em um domingo, né? E Deus mandou a palavra, né? E tocou muito no meu coração a respeito do jejum, né? A palavra está até escrito lá em Gênesis 11, a partir do versículo 8, que falava a respeito de que Abraão expulsava Agar e Ismael, né? E Ismael era o filho dele. Nessa linhagem, vou contar um pouco para você entender que Abraão, Deus já tinha prometido a ele o filho da promessa, que era Isaac, né? Só que ele não acreditava por conta da idade, né? Nem ele nem Sara acreditavam por conta da idade. E Agar era a serva deles, né? Então, Sara quis dar um jeitinho, né? E deu Agar para ter relação com Abraão para dar um filho. Foi quando nasceu Ismael. Porém, depois que Agar engravidou, começou tipo a fazer inveja para Sara, né? E Sara ficou um pouco aborrecida porque ela não gerava. E eu sei que com o tempo, Abraão, para não ter mais contenda, né? Resumindo um pouco, Abraão expulsa, né? E certo caminho, ela fica desesperada, sem saber por onde ir, Agar, né? Com seu filhinho, né? E Deus aparece até Agar, falta água. Eu sei que no meio do deserto, Deus toma providência. E resumindo um pouco, Abraão mais na frente, né? Ele tem a geração dele, ele é bem abençoado por Deus. Então, na, na palavra, né? Quando o irmão falava sobre algo que Deus queria de alguém ali que estava adiando para muito tempo, e falando acerca do deserto, eu senti bastante desejo no meu coração de fazer o jejum de Daniel. E eu decidi, conversei com meu esposo, né, que eu ia fazer o jejum, né, e eu tinha que estar um pouco preparada, porque a partir do momento que você decide fazer um jejum não é fácil, nada fácil, é um desafio, é muitos testes, né? Aconteceu comigo também, e eu creio que você já fez algum jejum, também acontece com você, né? E eu comecei a tomar só água de líquido e comia só verduras e frutas, né? No café da manhã era só verdura, tinha dias que era batata doce, outros dias era macaxeira, né? Mas eu consumia bastante frutas, legumes. No almoço também era só verdura, folhas, né? Fazia aquela salada de folhas. Eu me lembro que o que eu comia bastante, que eu me identifiquei, né? Que sentia o gostinho de carne, era abóbora com. Era abóbora cozida. Como é que chama o nome, Jesus? Eita, esqueci o nome. Eu fazia aquele cozinhadinho, né? Eu jogava as verduras, eu sei que era uma delícia, era o que eu mais comia. Mas enfim, gente, vou contar um pouquinho da minha história, o que Deus quis falar comigo, a minha experiência que eu tive com Ele, né? A respeito disso. Porque teve momentos de eu querer desistir, teve bastante, né? Eu me lembro que no primeiro dia, antes de eu comentar com meu esposo, quando eu decidi, fiz a oração, entreguei meu jejum para o Senhor, amanheceu o dia, ele cozinhou ovos. Para mim,
isso aí não estava relacionado ao jejum, né? Mas tem gente que come, para mim não. Eu não queria nada que satisfazia, é, porque o jejum de Daniel mesmo, quando eu comecei a ler e ver um relato, né? Era somente frutas, verduras, né? Legumes e verduras. Isso tomava bastante, isso tomava água de líquido, né? Foi o que eu quis para mim. Então ele cozinhou ovos nesse mesmo dia. E quando eu cheguei, eu fui para academia, cheguei e tinha ovos cozidos. Ele tinha mandado uma mensagem para mim. Aí, para não ter contenda, alguma coisa assim, dizer que eu jogar fora, alguma coisa assim, tinha uma vasilha de casa de minha mãe, com um poucozinho, ela tinha trazido alguma coisa, não lembro mais. Aí eu coloquei na vasilha de minha mãe e levei para ela lá, né? Para tomar como se fosse café da manhã, também não comentei nada com ninguém. E fiquei na comunhão, entreguei a ela. Depois, em seguida, ele trouxe pastel de forno. Eu falei, meu Deus, que testes, viu? Aí eu conversei com ele que eu não poderia comer aquilo, né? Eu sei que essas semanas que eu passei durante o jejum de Daniel foram as semanas que, que mais tinha coisa de carnes, essas guloseimas, essas coisas. Quando eu abri a geladeira, era queijo, era presunto, era carne, tudo. E eu, Senhor, me dá forças, que a vontade era muito, né? Cozinhava comida para o meu esposo e era separadamente, né? E eu sei que não foi fácil, né? Teve teste também sobre a honestidade, né? De Pix que eu recebia, eu retornava de novo, entregava. Era sempre aquela, sempre tinha alguma coisa para tirar nossa paz com Deus. Eu não sei você, mas pense nos dias mais desafiadores que eu passei. E teve um momento que eu pensava que eu estava só, né? Teve até um momento de minha esposa um pouco distanciar, sabe? Não conversava, aquele negócio todo. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Sem entender nada. De repente eu comecei a ouvir um louvor. E foi um dos louvores que eu mais ouvia. O nome é Adorar, de Gerson Rufino. Né? E eu comecei a entender. Você só vai começar a entender algo quando realmente se tiver naquela comunhão com Deus, sabe? Às vezes passa e depois que você vai entender. O louvor, no início ele fala bem assim, é normal a guerra se ferir e a dor tentar te fazer desistir, mas o bom soldado vai até o fim. Tem guerras que você tem que lutar sozinho e o processo dói, mas é preciso. É Deus te ensinando a depender. Quando eu comecei a ouvir esse louvor, foi um dos louvores que eu mais ouvi durante esse processo, né? Aí ele fala bem assim, muito, muito interessante. Tem guerras que você tem que lutar sozinho. O processo dói, mas é preciso. Então, naquele exato momento, eu não estava entendendo porque eu estava sentindo sozinha. Mas Deus permitiu de eu estar naquele deserto, passando sozinho, para crescer naquele processo, entendeu? Para Deus me ajudar a amadurecer. Ó, na continuação, ele fala bem assim: é Deus te ensinando a depender. É uma coisa que Deus quer de nós, dependência, somente dele, né? Então, acontece algo nas nossas vidas por permissão de Deus, principalmente quando a gente, às vezes, você deixa a carne de lado, né? E dá mais atenção ao espírito, que no caso é o jejum. Você está dedicado mais ao jejum, você fica mais sensível e Deus vai permitir algo na sua vida para você sentir mais Ele, estar mais próximo dEle, né? Depender dEle. Foi o que eu entendi, o que Deus queria de mim. Dependência. Somente dEle. Às vezes a gente tem dependência emocional de outra pessoa, né? A gente não consegue, quer estar o tempo com aquela pessoa e tudo, mas não tem dependência de Deus. Às vezes você vai decidir algo na sua vida, você não pergunta a Deus se realmente é da permissão dele
ou não, né? E às vezes você quer uma bênção maior, algo que você está buscando. Geralmente quando a pessoa vai fazer um jejum, você faz um propósito naquilo, né? Faz um jejum espiritual para você ter mais intimidade com Deus, se aproximar mais dele. Mas também às vezes você quer uma coisa que aos seus olhos é impossível, mas para Deus não, entendeu? E é por isso que você decide. Eu não sei se um dia você tem desejo no coração de ter essa experiência, de fazer esse jejum para um propósito, para algo que é impossível aos seus olhos, mas Deus vai permitir que você está sozinho no meio do deserto, né? E quando ouvi esse louvor, eu lembrei da palavra. No dia que eu decidi fazer esse jejum. E sabe de uma coisa? Outro louvor que era muito bonito, eu até anotei aqui para não esquecer, aquela que fala bem assim: você me leva ao deserto para falar de amor, que é da canção Mistério Zoe, né? Não sei se você sabe. E se você quiser ouvir esses louvores, é muito bonito, né? E toca a alma, né? Principalmente você passando por esse processo. Eu ia para academia, não faltei nenhum dia. Durante os 21 dias, eu fui para academia, tomava bastante água, comia tudo direitinho, né? Fácil não foi, mas pela grande misericórdia de Deus, Senhor, me sustentou para que eu passasse por esse momento junto com Ele, né? Porque eu não vinha desistir, porque eu já vi muitos relatos das pessoas falando que não conseguia, que desistia, né? É um momento de agradecer a Deus só de você ter passado por isso. E melhor ainda quando você entende o que realmente Deus quer de você através desse jejum, né? E ele me ensinou muito sobre aprender durante o processo. E ele me ensinou muito a depender dele, a ter mais intimidade com ele, a ter um relacionamento com ele, você ouvir o seu Espírito Santo, né? E eu sempre pedi a Deus: ô Senhor, me ensina a depender mais de ti, mas não entendi o porquê, de onde, né? E ele permitiu vir esse processo todo para que eu pudesse entender, né? Tem uma passagem na Bíblia muito interessante que a Bíblia fala que tudo coopera para o bem, né? Então, às vezes, ele permita algo na sua vida que depois lá na frente você vai entender o que é que ele queria deixar de experiência na sua vida. Através desses processos que você passa, você vai contar seu testemunho para outras pessoas, vai impactar a vida de outras pessoas e até ajudar a pessoa a fazer também esse mesmo processo, né? Às vezes está ali estagnado, sem forças, né? Mas Deus quer falar contigo. Tem uma parte também que eu achei muito interessante, é de Mateus 6, que ele fala, né, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os olhos tiver treva, se seus olhos forem ruins, seu corpo todo terá treva, né? Então, a gente tem que olhar as coisas tudo com bons olhos. Além de você sempre agradecer a Deus, você tem um novo olhar, né? Foi uma coisa que eu aprendi bastante, ser mais grata, sabe? Eu murmurava bastante, mas era uma murmuração clamufada, assim, que eu não percebia. Tipo, inconsciente, para falar sério com vocês. Porque, assim, quando você vai fazer algo que fala, tô cansado, eu não aguento isso, não sei o quê. Porque a palavra de Deus fala assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nesse processo que eu passei, eu entendi a enxergar Deus em tudo. Aprendi a ser mais grato. E quando você é mais grato, o universo vem em torno de você. As coisas começam a acontecer de uma maneira tão especial que você não consegue entender. Você vê o amor verdadeiro de Deus dentro de você, né? E eu percebi que Deus queria me curar minhas feridas, né? Curar minha alma, para que eu enxergasse mais o poder dele, a vontade dele na minha vida. E hoje eu consigo entender. Eu me lembro que muitas das vezes eu vou de bicicleta para academia e tardezinha eu faço curso à noite.
Eu não sei de onde é que você está vendo, né? Eu moro aqui na cidade de Juazeiro, Bahia. É um pouquinho distante, dá mais ou menos uma meia hora andando de bicicleta, de minha casa até o colégio. E todas as vezes quando eu pegava a bicicleta para me sair, eu orava a Deus, eu falava ao Senhor, permita, Deus, que quando eu estiver indo, entrar em alguma rua, não vinha nenhum carro passar. E por incrível que pareça, sempre aconteceu isso. Aí eu ficava besta da vida. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, gritando no meio da rua. Parecendo uma doidinha. Acho que muita gente sem nem entender nada, né? Mas assim, eu via nos pequenos detalhes o poder de Deus na minha vida, né? De coisas que você pedia, que eu pedi em oração, e eu vi o Senhor falar comigo. E eu creio assim que não sou eu, né? Sou falha, errante, mas a misericórdia dele para conosco. E assim também ele pode querer fazer para você. Outra coisa que eu aprendi bastante durante o jejum de Daniel foi aprender a dizer não. Sabe por quê? Porque tinha comida deliciosa na geladeira, tinha comida deliciosa quando eu botava comida para o meu esposo, mas eu aprendi a dizer não, porque eu fiz um propósito comigo e fiz um propósito com Deus. Aí eu poderia comer só aquele alimento, né? Que era realmente para comer, né? Que eram os legumes, que eram as verduras. E daí, Deus foi me ajudando a ter um processo de dizer não, de dar limite, de me dar limite mesmo, né? Porque, às vezes, a gente deixa de praticar essa frase não. Tem muita gente que tem dificuldade de falar um não por uma coisa momentânea. Aliás, são coisas de momento. Depois desse jejum, no mês seguinte, teve bastante aniversário, né? Assim de conhecer, teve de irmãos meus de sangue, também irmãos da igreja, né? Eu me lembro também que eu orava a Deus, meu esposo estava um pouco fraco assim na fé de congregar, né? E eu orava a Deus e pedia para o Senhor colocar pessoas na vida dele que ajudasse ele a firmar em Cristo, né? E pela honra e misericórdia de Deus, o Senhor colocou. E hoje ele tem um grupo, são 4. É como se fossem irmãos mesmo, sabe? Ele diz que até os irmãos de sangue dele não tem tanta proximidade, aquela intimidade juntos. E é uns irmãos de comunhão. E eu vejo um processo na vida de meu esposo. E eu creio que Deus é muito bom, né? Que Ele ouviu as minhas orações. Porque é muito difícil quando você está querendo ser guiado pelo caminho do Senhor e o outro não querer, o outro tá ali fraco, né? E esse ano foi um ano que ele perdeu a mãe dele. Aí foi quando ele quis um pouco parar, ficar mais dentro de casa, entendeu? Um pouco preso. Aí não queria muito conversar comigo. E teve aquele momento que ele queria um pouco ficar mais na dele, entendeu? Não buscar mais de Deus, não orar, não congregar, entendeu? E eu orava a Deus e eu tô, graças a Deus, que hoje eu tô vendo a evolução dele, né? E eu consegui enxergar que através das orações, a qual nas madrugadas estava ali orando por ele. E durante esses aniversários, era justamente essas pessoas que Deus colocou na vida dele, né? Convidava a gente, como se fosse uma família, né? Cada um ia com sua família, eu mais ele. E é uma coisa bem interessante, que quando eu entrei na academia, assim, eu também entrei com um objetivo, né? Além de minha saúde, também eu tenho um objetivo de chegar a tal peso, né? Eu sempre falava que queria chegar no shape. Então eu fui reduzindo algumas alimentações de mim mesmo, né? Para mim, tipo como se fosse aquelas alimentação com açúcar, né? Eu fui retirando, porque café eu só tomo sem açúcar, eu não tomo refrigerante. Eu fui diminuindo algumas coisas e retirando outras, né? E eu era muito louca
por essas guloseimas, tipo aqueles docinhos, brigadeiro, bolo de aniversário, que você vê que aquele recheio, tudo, né? E pela honra e misericórdia do Senhor, eu consegui dizer não a essas comidas. Quando eu vou no aniversário hoje, eu fui no aniversário do meu irmão também, fui no aniversário desses irmãos da igreja, e eu conseguia dizer não, né? Então, eu estava entendendo o processo que eu passei. Eu falei, eu só consegui dizer não. Hoje, eu consigo dizer não através do processo que eu passei no jejum de Daniel, né? Hoje, eu super tranquilo. Vejo o bolo lindo ali, vejo aquele docinho, e eu sei dizer não, entendeu? Vejo o pessoal bebendo refrigerante, aquele negócio. Para mim, não tem vontade nenhuma de tomar refrigerante. Peço uma água com gás ou então uma água normal, super tranquila. Então, para tudo que você conquista, você tem que passar por um processo, tem que passar por uma dor. Porque fácil não foi, não. É tão fácil falar assim, né? Mas só sabe quem passa. E o engraçado de tudo, sabe o que é? Que eu passei esses 21 dias sem comer carne. Aí eu falava bem assim com meu esposo. Quando cerrar o jejum, eu vou comer fora. Eu vou num restaurante. E uma coisa que eu vou comer muito é carne. Falava desse jeito. Aí ele falava, você não me convida não? Eu falei, não, eu quero ter meu processo só eu e Deus. Porque durante esse jejum só foi eu e Deus. Entendeu? Eu decidi. Ele não sentiu de fazer o processo junto comigo, que ele disse também, por conta do tempo, né? De ser 21 dias, para ele disse que não aguenta. Então, se eu senti, eu passei pelo processo só. Se eu passei pelo processo só, eu queria ter aquela experiência de estar ali sozinho, que Deus, né? Mesmo invisivelmente, mas Deus está naquela mesa e a gente está aqui no restaurante comendo junto. Então, eu cheguei, depois que encerrou, né? Eu fui lá, pedi o prato, sei que era 3 tipos de carne. Se não me engano, era linguiça, frango e... mas esqueci o nome da outra carne. Era 3 tipos de carne. Esse que a mulher trouxe. Eu falei que era uma pessoa só, que era no caso eu. Quando ela chegou com um prato cheio, eu me admirei. Falei, meu Deus. Aí tinha farofa, tinha salada e tinha macaxeira cozida. Pedi uma água com gás. Quem disse que eu comi tudo? Gente, eu não consegui comer tudo, não. Não foi lá essas coisonas todas que passavam na minha cabeça. Que na minha cabeça eu pensava assim, eu passei esse tempo todo sem comer carne. A outra era quase não lembro do nome. Esse processo todo eu passei sem comer carne, então quando for comer vai ser uma delícia. Quem disse? Não. Hoje também não tenho mais essa loucura por carne. Carne é bom, um churrasquinho é muito bom. Mas hoje eu não tenho mais essa loucura que eu tinha antes, entendeu? Essa secura de comer carne e tudo. Hoje eu consigo já mais ter domínio. Hoje eu consigo mais. Como é que diz a palavra? Saber qual aquela porçãozinha, uma coisinha do nada, minha barriga já começa a encher, entendeu? E eu tenho aprendido isso tudo durante esse processo todo que eu passei. E sempre Deus vai lhe ajudar, sempre Deus vai lhe ensinar como você se comportar através dessas decisões que você fizer. Foi essas experiências que eu passei com ele. E eu dou graças a Deus que cada vez que passam, ele está me ensinando mais a ter clareza do que realmente ele quer de mim, me amadurecendo, né? Para chegar mais outro nível de mais intimidade. Eu não vou parar mais só por aí, né? Vou tirar mais um tempo, agora está chegando no final de ano, tirar mais um tempo para fazer outro jejum, né? E é muito interessante. Nós, como os cristãos, né? Nós temos que ter esse hábito de ter jejum, ter um jejum espiritual, sabe? Porque a gente, como todo dia, né? A nossa alma, ela tem sede de algo que a gente não viveu, né? A nossa alma, ela grita, querendo algo espiritual, querendo algo quentinho de lá do céu, né? E às vezes a gente diz um não
para a nossa alma, para dizer um sim para a carne, só por momento, entende? Mas eu senti de contar esse relato para você e eu espero ter ajudado, né? Se você tem um desejo no coração de fazer, faça. Mas começa com pouco. Se você nunca fez um jejum, faça o de 24 horas, né? É muito bom também. Deus não vê, eu creio assim, que Deus não vê o tempo, 21 dias, 40 dias, essas coisas não. Deus quer ver a sua obediência. Deus quer ver a sua sensibilidade para você ter mais aquela humildade de buscar mais dele, né? Ele quer ver a intenção do seu coração. Então começa aos poucos. Faça de 24 horas, faça de uma semana, faça de 3 dias, né? Que também tem jejum de 3 dias. Tem vários tipos de jejum, vai de acordo com aquilo que você aguenta. Também você não vai fazer uma coisa que também é impossível, que você não aguenta, né? Vai chegar a desmaiar, né? É bom você também buscar orientação médica. Eu decidi isso aqui por conta própria porque eu já tinha uma experiência nisso, entendeu? Eu posso passar o dia todo sem comer, mas a água não, eu não consigo, né? Você vê que nosso corpo é 70% de água. A gente não consegue passar muito tempo sem beber. Mas comer, meu corpo já se adaptou a isso. E eu gosto muito dessa parte, porque eu posso dedicar meu tempo para Deus, né? É o sacrifício que hoje em dia a gente pode fazer para Deus, é isso, né? Sacrificar um pouco a nossa carne para dar abertura ao Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado do meu relato, que Deus abençoe grandemente.